pessoal, boa tarde. Agora sim, né? Gravando. Aí, gravando. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria poder recebê-los aqui no debate, nessa roda de conversa. Eu quero que todo mundo sinta-se à vontade. Nós estamos num ambiente acadêmico, mas aqui eu sempre costumo dizer que as rodas de discussão do Clube de Adorim é para que a gente fique mesmo à vontade para trazer as nossas impressões de leitura, para trazer as nossas dúvidas, as nossas experiências, então que ninguém fique com vergonha de perguntar, achar assim, será que a minha pergunta é relevante, se não é, que vocês possam trazer aí as experiências e as vivências de todos vocês. Bom, então, para a gente começar, queria fazer aqui as apresentações. Começar com Isadora. É uma alegria imensa ter a Isadora aqui, ex-aluna do curso de Letras, hoje professora na rede pública. Ela, né, eu vou ler bonitinho, gente, que eu preparei, tá? Vocês acham que professor não estuda? Professor estuda, eu preparei. Professora Isadora Garcia, graduada em Letras pelo Centro Universitário do Sul de Minas, educadora no ensino básico há 8 anos, e também, e não menos importante, leitora no Clube de Adorim. Karina, posso seguir com a apresentação do Gustavo? Pode seguir. Então, eu vou apresentar o nosso... Primeiro, né, gente, boa tarde. Espero que esteja todo mundo bem aí, bem à vontade, como a Karina falou. Vou apresentar para vocês o Gustavo. Gustavo Felipe Silva atua há 5 anos como assistente de marketing. É graduado em Comunicação Social com ênfase em jornalismo pelo Centro Universitário do Sul de Minas, estudante de letras e, como disse a Karina, não menos importante, leitor no Clube de Adorim, né? Leitor e administrador aí. Auxilia. É isso. Obrigado, Isa. Boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar aqui agora para vocês a Tainá Ferreira Silva, graduada em Publicidade e Propaganda em Letras pelo Grupo Unis. Atualmente ela trabalha como publicitária no Grupo Unis. Os livros são o refúgio da Tainá, que também é leitora no Clube de Adorim. Boa tarde, gente. Então, eu vou apresentar a Karina. Eu acho que dispensa apresentações, mas vamos lá. A Karina é doutora em Ciências da Linguagem e mestra em Letras. Atualmente é coordenadora do curso de Letras no Unis e professora na mesma instituição. Apaixonada por gatos, livros e Chico Buarque, Karina também é leitora do Clube de Adorim. A Karina está falando e o microfone está desligado. Esqueci de ligar o microfone. Quero agradecer imensamente a participação de todos vocês. Tainá também é duplamente minha ex-aluna, né? Foi minha aluna na publicidade, depois minha aluna em letras. E o Gustavo, atualmente, é aluno também do curso de letras e foi o meu aluno em jornalismo. O povo de letras é tudo gente boa, né? Não tem jeito. Bom, pessoal, vamos lá. Queria apresentar rapidinho um pouco da nossa conversa, né? Igual colocamos aqui. A ideia é pensar como ser leitor na conectividade. A literatura mudou, as múltiplas linguagens hoje que compõem um texto literário, elas estão aí. Então, como que a gente pode trazer os aspectos positivos desse universo digital para a nossa leitura? Porque, ao mesmo tempo que esse universo digital tanto dispersa a nossa atenção, ele também traz recursos maravilhosos que podem contribuir aí para o hábito da nossa leitura. Então, a ideia hoje é compartilhar um pouquinho de experiências, compartilhar um pouco de teoria, o que nós podemos aprender com os teóricos, com os professores, com os especialistas aí no assunto, para perceber como que nós podemos inserir esse hábito da leitura no nosso dia a dia. Então, a gente vai começar com a Isadora, né, Isadora? Isso. Pessoal, boa tarde de novo. Eu vou trazer para vocês aqui agora um conceito que ele não é novo, mas ele ajuda a gente a contextualizar um pouco sobre o que é essa era da conectividade, né? O termo é cibercultura, como a Karina comentou comigo, né?
esquisito falar cibercultura, mas o termo já foi aportuguesado. Então, quem popularizou esse termo foi o Levi Pierre, e eu vou fazer a leitura desse termo com vocês, tá? Eu acredito que vai aparecer aí na tela o conceito para vocês acompanharem comigo. Mas cibercultura é um novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Então, essa era da conectividade, ela começa a partir do surgimento desse espaço que é novo. E esse espaço, ele conta com 3 pontos importantes, né? É a infraestrutura, as informações que circulam, como ele comenta aí que é oceânico, são muitas informações que circulam no ciberespaço, e os seres humanos que vão navegar e vão aí alimentar esse universo, né? Então, meninos, a partir do surgimento do ciberespaço, a partir desse novo universo virtual, né, a gente, por meio dessa interconexão de computadores, o maior marco dessa infraestrutura é o surgimento da internet, né? O que a internet possibilitou a gente? Possibilitou que a gente consiga se conectar com pessoas no mundo inteiro com a menor limitação de tempo e geográfica já vista, né? Em termos de mídia. E o surgimento do ciberespaço fez até uma extrapolação do termo conectar, né? Se a palavra conexão antes ela tinha uma conotação mais emotiva, né, de elo, hoje a gente tem aí quando você fala que você está conectado, significa que está presente na rede, né? Então, a partir do surgimento disso, a gente tem aí o surgimento da cibercultura, né? Essa possibilidade da gente se conectar, essa velocidade que a gente tem nessa conexão muda muito, impacta muito as nossas relações no plano da realidade, né? A gente tem uma mudança muito grande na forma como a gente se relaciona, né? Que a gente pode até puxar para o conceito da modernidade líquida, né? Que é bem conhecido do Bauman, que as nossas relações elas ficaram mais rápidas também, desconecta e desconecta as pessoas com mais facilidade, né? Tem uma mudança muito grande na forma como a gente adquire e compartilha essas informações que a gente recebe dentro dessa rede, o que gera aí até uma espécie de coautoria, né? Eu recebo a informação, eu compartilho essa informação, eu acabo virando um coautor daquilo, né? E muda um pouco aquela hierarquia. A internet ela é muito rizomática, né? E a gente acontece também, a partir da cibercultura, uma fragmentação do indivíduo. Essa fragmentação é a possibilidade da pessoa estar presente em 2 espaços, né? Você pode estar presente ali no plano da realidade, no físico, e pode estar presente em outro lugar através da internet. E tem a fragmentação até comportamental, porque tem pessoas que têm um comportamento na vida real, vamos dizer assim, e uma outra personalidade aí nas redes, né? Então, é dentro desse contexto que eu vou comentar com vocês um pouquinho. Gostaria que quem tiver passasse para frente, por favor, o slide. Eu já comentei um pouco de mudanças que são essas, né? A mudança na forma como a gente se relaciona, a mudança na forma como a gente adquire informação, e tem também a mudança que a gente tem no consumo de objetos culturais. O que são esses objetos culturais? São livros, filmes, músicas, né? A gente tem hoje plataforma streaming, né? Pensar que a gente ia na locadora para poder alugar um filme, né? Comprava um CD, hoje a gente tem Spotify, né? E com os livros essa mudança foi bem impactante. Então, a partir disso, eu queria comentar com vocês sobre multiletramentos. Vamos passar para frente o slide, por favor. O que seriam esses multiletramentos? A grosso modo, tá, gente, de maneira bem simplificada, multiletramentos é a capacidade de responder às demandas sociais da leitura e da escrita. Só que as demandas são muitas. Que demandas que são essas, né? Não basta que você alfabetize alguém para você dizer que uma pessoa, por exemplo, ela é letrada. A pessoa que é alfabetizada, ela consegue decodificar o signo. Ela junta, né? D com A, a forma vai e tudo mais. Ela consegue ler, talvez, um texto, mas ela não faz nada com o texto, né? Então, uma dessas demandas é você ser capaz de compreender o sentido global de um texto, é você ser capaz de comparar um texto com outro texto, né? Perceber a divergência de opiniões sobre o mesmo assunto tratado, né? Você ser capaz de solicitar alguma coisa, você persuadir uma pessoa através aí da língua, né?
e ser capaz de interagir nas diversas práticas sociocomunicativas que a gente tem, né? Então, como essa demanda social ela é muito grande, por isso que a gente chama aí de multiletramentos. Quem trouxe esse termo para o Brasil foi a professora Roxane Rojo, né? Ele é um termo que surgiu lá em 96 na Europa, e quem populariza no Brasil é a Roxane Rojo, tá? Então, pode ir para frente, por favor. Agora, a respeito desses multiletramentos, um deles é o letramento digital, né? Que, também uma definição bem simples que eu trouxe aqui para a gente, quem traz é a Ana Elisa Ribeiro e a Carla Coscarelli, que elas falam que letramento digital diz respeito às práticas sociais de leitura e produção de textos em ambientes digitais. O que acontece, gente, com esses textos quando eles vão para o ambiente digital, né? Como que é possível, a partir do letramento digital, promover o letramento literário? Como as instituições de ensino e as famílias podem ajudar, né? Então, pessoal, eu já ia chamar vocês de meninos, que eu chamo todos os meus alunos de meninos, né? Bom, o que acontece com esses textos quando eles chegam na plataforma digital? Acontece a multimodalidade, que é uma parte aí que o Gustavo vai falar para a gente, né? De e-mail, a gente tem WhatsApp, a gente tem fórum, né? Que as pessoas comentam os textos de outras pessoas, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem as comunidades, a gente tem página, né? Outra coisa que acontece também é que a gente tem um grave problema aí com a confiabilidade das fontes e com a autoria dos textos. Então, quando a gente fala que a gente vai letrar alguém digitalmente, não é saber apenas usar a ferramenta, né? Usar o computador, usar o celular, usar o tablet, mas também saber filtrar essas informações, né? Verificar a confiabilidade dessas informações, ainda mais em tempos de fake news, né? E aí, como que fica a leitura literária, que ela já é problemática nos meios impressos, né? Como que os meios digitais podem contribuir para formar leitores que são literários? Manda para frente para mim, por favor. Né? Vou trazer também aqui o conceito do que seria o letramento literário. Esse conceito ele é dado pelo Hildo Cosson, né? Letramento literário é um processo de apropriação da literatura enquanto linguagem, ou da linguagem literária. Neste caso, não se trata simplesmente de um conjunto de obras consideradas relevantes, nem o conhecimento de uma área específica, mas sim de um modo muito singular de construir sentidos, que é a linguagem literária. Essa singularidade da linguagem literária, diferentemente de outros usos da linguagem humana, vem da intensidade da interação com a palavra, que é só palavra, e da experiência libertária de ser e viver que proporciona. Então, a gente sabe aí que a matéria-prima da literatura é a palavra, né? Mas não é qualquer palavra, né? É uma experiência especial, intensa com a palavra, né? Passa para frente, por favor. E aí o Hildo fala para a gente que dentro da escola é obrigação da escola letrar tanto digitalmente quanto literariamente os alunos, e ele fala sobre passos que a gente pode seguir para poder formalizar esse letramento literário. E aí eu faço uma relação, tá, gente, de como esses passos podem ser auxiliados através do meio digital, tá? Então, o primeiro passo é o contato direto do leitor com a obra. Gente, a gente sabe que o livro físico, principalmente para mim, por exemplo, que trabalha com o ensino público, e a gente sabe as limitações que o ensino público impõe, principalmente financeiras, como que fica mais fácil a gente compartilhar, multiplicar uma obra através dos meios digitais, né? A gente tem diversas obras aí que são de domínio público, a multiplicação, a democratização desse acesso é muito maior no meio digital, apesar de que a gente sabe também que há um grande problema de democratização do acesso à internet entre os estudantes, mas é bem mais fácil. Eu tive a oportunidade de ver o Hildo falando um pouco sobre isso pessoalmente, né, no simpósio do Cefet. Isso me chamou muita atenção, esse contato direto com a obra. A gente tem a mania de querer, talvez, desviar a obra do aluno. Como a gente acha que é difícil, não vai entender, a gente, às vezes, não oportuniza o estudante. É super importante oportunizar o estudante a entrar em contato diretamente com a obra, né, e os meios digitais ajudam muito a gente nisso. Agora, a construção de uma comunidade de leitores. Gente, isso é muito importante. E também agora, em tempos de pandemia, os meios digitais ajudam demais. O que seria a gente fazer uma comunidade, construir uma comunidade de leitores?
É isso que a gente está fazendo aqui agora, né? De poder falar de literatura, a gente poder, né? Imagina, você cria um clube com seus estudantes, você faz uma reunião online com seus estudantes, podem tirar dúvidas sobre a leitura, podem compartilhar trechos preferidos, podem comentar sobre obras que são relacionadas, né? Filmes que vieram daquela obra, músicas que foram inspiradas naquela obra. Tem alguém com problema para me ouvir, gente? Eu acho que eu vi algum comentário sobre... Estamos ouvindo, pode. Não, estamos ouvindo, sim. Então, tá, joia. Alguma música que surgiu daquela obra literária e assim por diante. Então, primeiro passo, contato direto com a obra, como eu comentei com vocês, e construção de uma comunidade de leitores. O outro passo que ele fala, gente, é sobre a ampliação do repertório literário. E o que seria ampliar esse repertório? Né? É você auxiliar na construção de significados a partir da leitura daquele texto literário. E a gente acolher também aquelas outras manifestações culturais que não advêm apenas do suporte escrito, né? É a gente valorizar a leitura dos estudantes, é a gente disseminar a literatura enquanto professor, né? Enquanto pessoa, enquanto cidadão mesmo. Qualquer pessoa adulta perto de uma criança, perto de um adolescente, é um educador em potencial. Então, é aquela parte que a gente utiliza nossas redes sociais para poder disseminar a literatura. A gente fomenta e valoriza as outras formas de literatura também, que não são as canônicas, né? Isso é muito importante. Eu vejo muita gente, às vezes, desprezar a leitura de outras pessoas, né? Ah, você não está lendo Machado de Assis? Você não está nem lendo, né? Então, isso é muito importante. E, por último, oferecer atividades tematizadas e contínuas direcionadas para o desenvolvimento da competência literária. E aí, gente, a gente pode utilizar dos meios digitais. Google Formulários, você pode usar fóruns, você pode usar a sua própria rede social, pode fazer enquetes. Então, o meio digital, principalmente hoje, na situação que a gente vive, né, que nós não estamos podendo estar em contato com nossos estudantes, ele é fundamental para a gente poder disseminar e letrar, tanto digitalmente quanto literariamente, os nossos estudantes. E aí, gente, por fim, no papel da família, tem muito a ver, né? Quando eu tive a oportunidade de ouvir o Hildo, ele comentou sobre uma palavra que eu achei interessante, que ele falou que era o professor faz a maternagem, né? O professor, o ideal seria que o professor desse continuidade a um trabalho que acontece em casa, né? Porque muita gente reclama, o meu filho não lê, eu quero que meu filho leia, mas compra os livros, mas não lê. Então, para você formar leitores, é substancial que você seja leitor também, né? E a leitura literária, tanto por meio impresso quanto por meio digital, ela pode estar presente na vida das pessoas desde os primeiros anos de vida. Basta o estímulo e incentivo, principalmente através do exemplo, né? Se o estudante chegasse na escola com um letramento literário, um letramento digital de casa, né, o nosso serviço ficaria muito mais fácil. Seria uma continuidade, né? E um estudante que ele é leitor, quando ele chega em sala de aula, ele vira referência, ele vira exemplo, ele ajuda a gente a construir essa comunidade de leitores. Então é isso, pessoal. Vou agora deixar com o Gustavo para dar sequência nessa questão da multimodalidade. Isadora, Gustavo, queria só fazer algumas posturas antes de passar para o Gustavo. E até a Karina para complementar. Peraí, deixa eu só ligar meu microfone. Para a apresentação um minutinho. Nós temos aí, se a gente for se trouxermos, né, algumas questões do ensino da literatura na escola. O próprio Hildo Cosson lá, né, ele sempre coloca muito isso nas palestras, nas suas obras, que o ensino da literatura, ela vem de um não lugar. Não tem um lugar ali que é só dela na escola. Se a gente pegar no começo, assim, né, a literatura era usada como desculpa para ensinar gramática. Então, você pegava lá o texto do Camões e do Camões você... Peraí. Eu acho que o Hudson está apresentando a tela dele aí. Hudson, cuidado que você está apresentando essa tela. E aí, do texto do Camões, nós pegávamos para fazer uma análise sintática, por exemplo. Então, a literatura, ela tinha esse espaço
como uma desculpa para se ensinar gramática. E aí depois, e eu me enquadro nesse paradigma, né, que é o paradigma histórico, usava-se a literatura, mas pouco se conhecia sobre as obras. Por quê? O foco era para que a gente estudasse história. Então, você conhecia ali as escolas literárias, os períodos literários, você conhecia toda essa demanda, mas, né, a literatura mesmo, você tinha contato só com alguns trechos de obras. E aí o Hilder, ele sempre coloca esses paradigmas, paradigma social, aí vamos ver a temática aí da escola e tudo mais. Beleza. Eu vou pedir só para o Hudson Brito, que ele está compartilhando a tela dele aqui conosco. Para ele descompartilhar, senão eu não consigo compartilhar aqui os slides da minha. Karina, passa para ele, que pode ser que ele está tentando parar, interromper a apresentação. Fala para ele. Eu consegui Fica para ele descompartilhar. onde que é. Consegui. Aí. Então, são essas questões para que nós possamos aí pensar que a história da literatura, ela sofre, né, ela vai sofrer esse problema de um não lugar na escola. Amanhã a gente vai ter uma palestra com a professora Nídia, que ela vai falar sobre a base nacional. E a base, de novo, eu sinto uma certa preocupação, porque a literatura na base, ela vai aparecer muito como temas transversais. De novo, parece que falta, embora a base fale muito de práticas de leitura e tudo mais, mas, de novo, eu sinto como se fosse um não lugar da literatura na escola. Então, são alguns problemas que nós percebemos. Eu vi que o Valdemir perguntou, né, se é só um problema da escola. Não, é um problema também da família. Porque se eu vejo, às vezes, várias amigas falam assim, meu filho não gosta muito de ler. Eu falo assim, você lê perto do seu filho? As crianças, elas tendem a imitar os adultos. Então, será que você lê perto do seu filho? Você incentiva? Você conta historinhas, né? E aí, disso nós vamos falar mais à frente agora. E aí nós saímos agora um pouco desse universo do ensino para pensar de forma geral, né? Mesmo que, Karina, eu não estou no contexto da escola, mas como que eu posso fazer para ser um leitor que tenha efetivamente o hábito? Então vamos lá, Gustavo, agora. Bom, gente, boa tarde novamente. Eu vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre essas multifaces, né, da literatura, como que ela se apresenta hoje nessa nossa era tão conectada, né? A literatura, ela está em várias mídias, né, em várias plataformas, em vários suportes, como até a Isadora falou bem aí na fala dela. Eu vou seguir um pouco essa questão do ciberespaço, né, da ciberliteratura, mas antes eu quero puxar vocês para um pequeno histórico que nós vamos fazer aqui sobre a relação entre a tecnologia e a literatura, né? O próprio surgimento do livro. Os primeiros registros escritos que nós temos, né, da humanidade são datados de 4.000 anos antes de Cristo, né? As populações já escreviam, né, grafavam os seus ambientes, eram representados, né, através de desenhos, esculturas, não tinham uma linguística, né, propriamente dita, com seus alfabetos, mas se utilizavam de desenhos em pedras, em argila, em madeira. E em 2400 antes de Cristo, começa a ser utilizado no Egito o papiro, né, a primeira espécie assim, de papel a ser utilizado na nossa história. Uma espécie de planta, né, que ela é mais resistente, e eram formados rolos de folhas pregadas umas às outras, e criava-se esse documento, um papiro. No século XI a.C., o pergaminho começa a ser utilizado, né, a partir do couro de animais e substitui o papiro. No século I, aí já depois de Cristo, surge o primeiro livro, assim, na estrutura que nós conhecemos, né? Os pergaminhos, eles eram agrupados em páginas sequenciadas e amarrados em uma tábua de madeira, que formava uma espécie de uma capa. Então, nós tínhamos aí a origem dos nossos primeiros livros no século I, depois de Cristo. E aí, já no início do século XII, vem aí a produção em papel, né? É mais fácil, mais econômica,
e compõem o livro em um processo aí de popularizar, né, começar essa popularização já da escrita, justamente pelo método de produção ser mais acessível. E aí vem um acontecimento que marca nessa história desse registro gráfico de palavras, que é em 1448, com o alemão Johannes Gutenberg, que ele cria, através de tipos móveis de metal, são letras, né, de chumbo, que é a prensa de tipos móveis, ele cria a primeira impressora, né, que nós temos na nossa história. Essa imprensa de Gutenberg, ele produz o primeiro livro no continente europeu, que foi chamado da Bíblia de Gutenberg, né, foi uma tradução que ele fez para o latim da Bíblia, usando essas letras de chumbo. Elas são alinhadas uma ao lado da outra, montando palavras, e assim, palavra a palavra, essa prensa, ela marcava as palavras no papel. Em comparação com o trabalho manuscrito, isso era muito mais rápido, né? A produção, ela aumentou a velocidade e a qualidade da produção, e o livro ganhou esse aspecto que nós conhecemos hoje, né, na palavra impressa em papel. Depois surgiram diversas formas, né, mais eficientes de impressão, como offset, impressão digital que nós temos hoje, inclusive com um grande aprimoramento. Eu vi o pessoal falando bastante aí nos comentários, no chat, sobre os livros físicos, né, a preferência do livro físico, do livro digital. Os livros físicos, eles sofreram um grande aprimoramento de uns tempos para cá em suas edições, né, com capas e encadernações super bem trabalhadas, capas duras, exemplares únicos, muito bonitos, para enfrentar essa reinvenção, né, necessária que a tecnologia trouxe. E essa popularização do livro também trouxe essa renovação dos livros físicos. E aí surgiram os e-books, né, ou electronic books, que são os livros eletrônicos disponíveis aí na internet ou qualquer tipo de meio virtual em diversos formatos. Foi por volta de 98 que foram lançados os primeiros dispositivos capazes de receber esses documentos de arquivo de texto eletrônico e trabalhar essa leitura de uma forma mais portátil, com uma grande capacidade de armazenamento. Então, nós temos hoje os Kindles, por exemplo, né? Esses aparelhos que você armazena uma enorme quantidade de livros e você consegue carregar para todos os lados. Então, um desafio aí para os livros físicos, né? Para essa indústria. Surgiram também os audiolivros nessa revolução tecnológica, que é esse livro falado, né? Uma gravação de conteúdo de um livro, que é narrado em uma voz alta, né? Uma gravação ali no estúdio. Em alguns casos também são trabalhados efeitos sonoros para ambientar a história, para gerar um clima de tensão, de aventura, de romance, de suspense, ou até uma música que acompanhe a leitura e complemente, né, essa ambientação. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, mais de 45 mil títulos são publicados anualmente em formatos de audiobook. Então, é uma forma de aquela pessoa que não tem tanta intimidade com o livro, né, com a dinâmica de sentar e folhear um livro durante o seu tempo, ver no audiobook uma forma de consumir literatura, né, consumir esse conteúdo. E nós chegamos, então, ao livro digital. Gustavo, Oi. Desculpa interromper, só um minutinho que Claro. eu vou pedir para o Edclay desligar o microfone dele, que está dando interferência. Edclay, por favor, se puder desligar o seu microfone. Obrigada, velho. Seja bem-vindo. Desculpa, Gustavo, pode continuar. Tranquilo. Bom, retornando, gente, chegamos então ao livro digital. Quando nós falamos em livro digital, eu criei esse paralelo entre livro digitalizado e livro digital. É preciso a gente compreender que não são coisas iguais. Um e-book, ele é uma transmissão do conteúdo de um livro impresso para um formato digital. Então, o texto no e-book, ele segue a mesma lógica do livro impresso. A estética do e-book é a mesma lógica do livro impresso. O livro digital, no entanto, ele tem uma estética e uma linguagem próprias, né? É aquela obra que ela é feita especialmente para funcionar e para conversar com as mídias digitais. Ela é impossível de ser publicada em papel, porque as ferramentas da literatura digital são ferramentas próprias das tecnologias, da linguagem da informática, né? São animações em flash,
hipertexto, interações em multimídia, uma construção textual colaborativa que só a mídia digital, a mídia conectada, ela permite ser possível, né, essa literatura digital. É importante a gente frisar que essas ferramentas não estão lá só para incentivar o leitor a chegar no texto, né? Elas potencializam o efeito da própria literatura. Essas ferramentas, elas agem no sentido desse novo gênero, né? A literatura digital, ela é considerada um novo gênero literário. A pesquisadora desse campo da literatura, Catherine Hayles, ela define a literatura digital como uma obra com um aspecto literário importante, que aproveita as capacidades e contextos fornecidos por um computador independente ou em rede. Então, aí nós falamos um pouco sobre essa ciberliteratura, né, puxando um pouco do que a Isadora falou na fala dela. Essa ciberliteratura, ela é representada por textos literários que têm a sua construção toda baseada em procedimentos da informática, em procedimentos de algoritmo, de programação, de interação através de links. Então, a ciberliteratura, a literatura digital, usa as capacidades criativas do computador, da linguagem computacional, para estruturar os textos, que podem ser atualizados de uma forma infinita. Ele não é limitado a um espaço físico, né? Essa literatura digital, ela ultrapassa essas barreiras. Então, o ciberator, essa pessoa que vai trabalhar a literatura digital, ela tem um papel não só de redigir um texto, né? Ela tem o papel de explorar essas potencialidades dos algoritmos, da linguagem computacional, das ferramentas da informática no processo de criação de um texto. Então, ela promove a ciberliteratura, essa experimentação, né? Promove a interação com o leitor. O leitor age diretamente na sua obra e ele define muitas vezes o rumo que a história que ele está consumindo vai tomar. Ele tem um papel muito ativo na construção dos textos. Como exemplos práticos, a gente pode citar, por exemplo, os ciberpoemas e os hipercontos. Os ciberpoemas e os hipercontos são, né, versões textuais práticas dessa era digital que preservam o caráter literário de poemas e de contos, as estruturas literárias de poemas e contos, só que aproveitando as ferramentas das tecnologias para potencializar a história, né? Então, nós vamos ver imagens em movimento ou não, áudios, hiperlinks, você interagindo com as frases, interagindo com a estrutura do texto, alterando a estrutura do texto e mesmo assim mantendo o significado, né? Tem essa quebra da linearidade. O leitor, ele age diretamente no texto. E aí, falar um pouquinho sobre como essa literatura digital é representada no Brasil, né? Vocês podem ficar interessados, mas e aí, como que eu posso acessar isso? Onde que eu vejo exemplos dessa literatura? No Brasil, nós temos aqui um grupo de autores que tem produzido materiais de literatura digital. Tem um site que é literaturadigital.com.br, deixei aí no slide, depois vocês deem uma acessada, é bem intuitivo. E nesse site, o grupo diz que a literatura digital, né, eles trabalham ela como um novo gênero literário, que não vai substituir os gêneros da literatura tradicional em papel ou em e-book. Ele é um gênero que vem para acrescentar em uma outra plataforma, né? Essa literatura, ela existe, então, além dos livros, né, ela existe em ambientes digitais, utilizando as ferramentas, lógico, dessas novas mídias. E pensando ainda sobre um pouco, né, sobre o letramento que a Isadora falou, essa literatura digital, ela aproxima alguém que não esteja habituado com livros, né, desse universo. Ele pode estar familiarizado com computadores, com smartphones, com tablets, com tecnologias inteligentes, e a literatura digital pode sim, nesse cenário, né, formar leitores, né, trabalhar para o incentivo da leitura, sendo, inclusive, também uma ótima ferramenta para a sala de aula, né, que os alunos interajam na criação do texto, né, através de um laboratório de informática, sempre ressaltando também, né, que, como a Isadora falou, que a democratização da conexão, né, de internet no Brasil é um assunto que a gente ainda não pode garantir, né, como acessível para todos, mas é uma ótima ferramenta para a gente pensar essa conectividade à literatura.
E para fechar minha fala, eu queria só também trazer outro material para vocês que versa nessa questão do texto digital, no texto eletrônico, que segue o nosso contexto atual, né, da pandemia do coronavírus, que é o site Inumeráveis. O Inumeráveis é uma página virtual, né, que serve de memorial dedicado à história de cada uma das vítimas do coronavírus no Brasil. É uma página nacional onde estão reunidos os nomes, as informações, né, a idade e uma pequena frase que condensa as características e as histórias das pessoas que foram vítimas do coronavírus no Brasil, né? Essas informações são recebidas e colhidas através de equipes de escritores e jornalistas que colhem testemunhos, né, dos próprios familiares dessas vítimas. E aí surgiu o Memorial Inumeráveis, né, que é um esforço artístico, né, reúne poesia e jornalismo para contar a história dessas vítimas do coronavírus no Brasil. É um trabalho muito bonito e reúne bem essa linguagem literária no ambiente digital, né, no ambiente da conectividade, em que nós não temos o contato físico, né, em um contexto onde nós não temos o contato físico, mas que trabalha em contar essas histórias, né, como eles dizem, uma frase que eu até deixei aí no slide, é uma frase que o criador do projeto, né, deixa lá no site, que é: não há quem goste de ser número, gente merece existir em prosa. Então, aí um belo projeto que recomendo que vocês acompanhem. E tem aí também esse trabalho de literatura digital, né? Para a gente refletir sobre. Eu acho que é isso. Obrigada, Gustavo, pela explanação. Eu acho que o bonito aí do Inumeráveis é justamente, me lembrou assim, a primeira vez que eu vi, me lembrou aquele livro literário da Svetlana Alexievich, que é o Voz de Chernobyl. Ela também tem outros, né? A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que ela pega depoimentos de familiares e de sobreviventes, né? Então, as últimas testemunhas das crianças na Segunda Guerra, Voz de Chernobyl é sobre o acidente em Chernobyl, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, sobre as mulheres na guerra. E esse memorial, né, quando você pega esses textos, uma pessoa, assim, um amigo da vítima, vai lá e escreve, torna essa pessoa um personagem, escreve com esse apelo estético, com essa beleza ali por trás, né, como que você transforma isso numa literatura. E literatura, às vezes, a gente acha que é só aquilo que é ficcional, né? A gente sabe que não. Nós temos aí uma Svetlana, por exemplo, para nos mostrar que não, né? Bom, só a gente está com o tempo um pouquinho atrasado. Eu estou um pouco preocupado com que eu vi a quantidade de mensagens que está chegando aqui. Nós gostaríamos de tentar atender todas as questões, então vou tentar ser bem breve na minha fala. Eu acho que tem uma questão aí, eu vi que estava surgindo algumas dúvidas. Uma coisa é você pegar uma obra, vou pegar aqui, né? Não sei. Deixa eu pegar. Vamos pegar, nós falamos essa semana no clube, Angústia, né? Do Graciliano Ramos. Uma coisa é você pegar esse livro, passar para o computador e você digitalizou a obra. A obra foi feita aqui, né? Esse aqui do Vidas Secas ainda é melhor, porque aqui tem, olha que interessante, aqui tem os rabiscos do Graciliano Ramos, né? A cópia dos rabiscos. Então, ele faz a versão, corrige, depois vem para cá, né? E daqui eu tenho uma cópia que eu passei, por exemplo, para o Kindle. Então, aqui você digitalizou aquela obra literária. Outra coisa é quando você faz uma produção que é uma literatura digital, igual o Gustavo colocou. Ela é criada a partir de uma linguagem de programação
E ela é criada nesse universo digital e que tem a ver com os multiletramentos digitais. Por quê? Porque quando você transpõe ela para esse universo digital, você traz outras linguagens. Por isso que a gente diz que é uma literatura multimodal. Porque você traz para cá som, movimento. Às vezes, muitas vezes você coloca o leitor como para interagir com a obra. Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Vocês vão se apaixonar. Quem me apresentou, né, esse site foi a Keila Petrin, que é professora no Cefet. Mas entra só depois da palestra, viu, gente? Não vai entrar agora, não, porque quando a gente entra aqui, a gente não sai. Estão conseguindo ver aí o site? Olha, então, aqui, né, do Rui Torres, ele é um português. Essa primeira parte é bem interessante, porque ele é um grande pesquisador na área. Mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó, poesias. Tem vários, né, dessa literatura digital aqui, tem, ó, inspirado no texto da Clarice, O Amor, inspirado do Allan Poe, mas eu quero mostrar para vocês esse aqui, da Árvore. Ó, inspirado nos poemas, o que é essa obra, né? Ele trabalha inspirado nos poemas canônicos. Mas tá vendo o som? Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Então, ó, temos imagem, movimento, som. E aí ele vai usando, né? Essa obra eletrônica, ele vai combinando esses poemas com termos da botânica. Então, e aqui, ó, olha quantos. O que vai acontecer? Vocês vão ver que agora começa a assumir umas frases e aparecer outras, formando aí novos poemas. E aí, essa hibridização, ele faz uma hibridização, né, de termos tanto da botânica quanto da escrita. Tá vendo? Quantos poemas há aqui? Olha isso. Então, aqui, gente, vocês vão ver, dá para a gente viajar. Deixa eu mostrar um outro rapidinho, depois vocês entram com calma. Tá vendo que vai mudando as frases? E aí, por exemplo, não, eu quero sem som. Você coloca sem som. Eu quero interagir. Você vai lá e interage. Né? Você muda aqui, ó, eu quero interação. Ó, você que vai mexendo. Onde apareceu o hiperlink, você vai mexendo. Gente, é uma delícia, tá? A gente fica aqui à tarde, a gente fica aqui, se deixar, a gente não volta para a palestra, fica aqui só brincando com esses poemas. Então, isso que eu acho que ilustra bem o que o Gustavo estava falando. Peraí, acho que eu fechei que ilustra bem o que o Gustavo estava falando, que quando você vai para essa literatura eletrônica, né, você usa ela nasce nesse universo digital, ela não é só transposta para o universo digital. Quem quiser o site é esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Acho que tem alguém com o microfone ligado aí. Daqui a pouco eu salvo aqui no chat para vocês, que eu tô com 2 telas abertas. Eu coloquei aí, Karina, para eles. Mas essa aqui, ó, telepoeses.net. Beleza? E eu queria mostrar aqui rapidinho também esse projeto que é bem interessante, que surgiu na quarentena também, que é o Lendo Grande Sertão Veredas. No Instagram ele está com o Lendo GSV. Então, quando você entra lá, né, no Lendo Grande Sertão,
Deixa eu colocar aqui, ó, lendo. O que eles estão fazendo? Eles estão publicando com recorrência as páginas mesmo. Começaram lá da primeira página do Grande Sertão com vídeos. Então, você pega, por exemplo, esse trecho lindo aqui, né? Quando o Teobaldo e Diadorim, toda a trupe vai passar pelo Liso do Sussuarão, que é um trecho muito pesado na obra. Então, eles fazem, ó, música, imagem e voz. Como vou achar para dizer ao Senhor a continuação? E o que é interessante? Reparem que Grande Sertão é uma obra, né, que está sendo como se fosse adaptada aqui no Instagram. Então, não tem nada assim de difícil, eles estão usando uma rede social que já existe, né, para falar aí para apresentar essa obra do Grande Sertão. E para eu fechar aqui para passar para a Tainá, vocês acham que as editoras ficam atrás? Não ficam atrás, não, gente. Aí o que as editoras têm que fazer? Tem que tentar compensar. Olha essa adaptação linda aqui do Allan Poe. Olha as imagens, a qualidade das imagens. Eu não sei se vocês conhecem Gustavo Piqueira. Ele tem um trabalho, não sei nem explicar esse material, o que é do livro. Mas ele tem uma editora praticamente artesanal. Aqui parece uma madeirinha. E esse trabalho, por exemplo, ele pega as imagens que eram utilizadas, né, na tipografia antigamente dentro dos textos, e ele constrói um livro com essas imagens. E no final ele coloca, né, onde que estão essas peças que viraram praticamente obras aí de museu, né, peças de museu. Tem um que eu sempre gosto de mostrar, que é esse livro aqui, que é um livro todo sanfonado, né? Ele é todo sanfonado. Olha como que ele promove, de certa forma, ali uma brincadeira com o leitor, né? Você começa lendo de cá a história da Evelyn, você começa lendo de cá a história do Brendan, né? Então, assim, essa indústria editorial, eles capricham, né? E é isso que a Tainá vai trazer um pouco agora também com os clubes de assinatura e tudo mais. Então, eu passo para você, Tainá. Boa tarde, gente. Então, agora eu vou falar um pouco sobre como a rede, que ferramentas a rede propicia para a gente, para nós leitores, que nos incentive a ler mais. Você vai pôr os slides, Karina? Eu acho que o que a gente pode perceber com a fala da Isadora, do Gustavo e da Karina é que não existe só um tipo de leitor, existem vários, e a gente se adapta. Um leitor, uma pessoa pode gostar mais do livro físico, já outra pode gostar mais do livro digital ou do e-book, e tudo bem. Você lê aquilo que você mais gosta. Então, a gente chega... vou falar um pouquinho dos clubes de assinatura. Eu queria muito que a Karina colocasse os slides. Tô colocando. Aí eu fechei sem querer. Tô abrindo aqui, já vai. Aí foi. Então, para quem não conhece, hoje existem inúmeros clubes de assinatura na internet, né, disponíveis, né? Você paga um valor mensal e chega na sua casa um livro. E assim como então existem vários tipos de clubes com várias propostas diferentes. Eu trouxe aqui 4 exemplos para vocês entenderem um pouco como funciona. A TAG, Experiência Literária, ela propõe 2 tipos de pacote. Um que é a TAG Curadoria, que ela traz pessoas, na sua maioria,
escritores para indicar um livro para os seus associados. E o outro é o Tag Inéditos, que ela traz um livro inédito no Brasil que nunca foi publicado. O Intrínsecos, ele é da editora Intrínseca e ele envia para os seus associados um livro antes do seu lançamento. Então, antes dele ser lançado para o público, o assinante já recebeu o livro na sua casa e às vezes já até leu. A Rádio Londres, ela é um pouco diferente dos outros dois, porque ela não tem o quesito surpresa. A Tag Intrínsecos não divulga de jeito nenhum qual é o livro que vai ser enviado para o leitor. A Rádio Londres, ela já divulga com antecedência. Você já sabe quais livros você vai receber nos próximos meses. O Leiturinha já é bem diferente. Ele foi criado pensando no público infantil. Então, você recebe na sua casa livros para crianças de acordo com a idade. Você escolhe o pacote no site deles. Então, o que esses clubes de assinatura... como que os clubes de assinatura vão ajudar você a ler mais? Não é só o fato de você receber um livro na sua casa, mas o fato de você saber que existem milhares de pessoas do Brasil todo lendo o mesmo livro que você. E dentro das redes sociais, eles têm vários canais para você conversar e debater sobre a leitura do mês, enfim. Então, isso é um grande incentivo, você saber que tem outras pessoas lendo o mesmo livro que você. Pode passar, Karina, por favor. Pensando nessa lista grande de leituras, de livros que a gente deseja ler durante a vida, existem alguns sites e aplicativos que te ajudam a se organizar literariamente, digamos assim. O Scooby e o Goodreads são bem parecidos. Eles lá dentro deles, você cria o seu perfil e você consegue colocar o que você quer ler, o que você está lendo, o que você abandonou. Você consegue também fazer resenha sobre as suas leituras e acessar a resenha de outros leitores. Então, é mais um canal onde os leitores do Brasil todo, do mundo todo, né? Porque o Goodreads é um site em inglês e o Scooby é um site nacional, conseguem conversar sobre literatura. Já o Cabeceira, ele é um aplicativo, funciona basicamente da mesma forma, você consegue colocar o que você está lendo, o que você quer ler, o que você abandonou, enfim, mas ele tem duas ferramentas que eu acho muito interessantes para quem quer começar a ler. Pode passar, Karina, por favor. O primeiro é esse primeiro quadradinho, que chama Calculadora Literária. Ele descobre o seu ritmo de leitura, né? Com base no seu tempo de leitura, combinando com o livro que você está lendo, ele vai calcular o tempo que você precisa se dedicar a esse livro diariamente para você finalizar a leitura em um mês. Então, isso é muito interessante, porque a gente sabe, pensando em como criar o hábito de leitura, é um hábito diário. Então, você deve ler um pouquinho todo dia. Você não precisa ficar lendo por horas. Você pode ler 5, 10 minutos. E quando você se propõe nessa meta, né? Você consegue criar um hábito aí. Então, a calculadora literária é muito interessante nesse quesito, porque você vai saber quanto tempo você vai se dedicar àquela leitura diariamente. Então, 10, 15 minutos, às vezes, você consegue terminar um livro no final do mês. E a outra ferramenta é um sistema de recomendação, que é muito bonitinho. Você escolhe ali o que você está procurando nessa leitura, e aí eles vão te indicar um livro. Então, por exemplo, ali está escrito: eu estou no momento em que quero ler um livro que fica desde o início e que me cause surpresas. E aí, com base nisso, o aplicativo te indica uma leitura. Então, é muito interessante, eu indico muito esse aplicativo para quem quer criar esse hábito. Outra ferramenta é os clubes de leitura. Os clubes de leitura é justamente isso. Conversar sobre leitura, conversar sobre o que você está lendo. Eu acho que em muitos momentos, nós, leitores, nos sentimos muito solitários, muito sozinhos, porque ninguém mais está lendo aquele livro, você terminou uma leitura, e você quer muito conversar sobre isso, mas você não conhece ninguém. E então, existem os clubes de leitura, que vai proporcionar justamente isso, essa conversa. Os clubes de leitura funcionam assim, o clube, né? As pessoas do clube escolhem uma leitura e depois de um tempo, em determinado dia, eles se reúnem para conversar
sobre o que foi lido. Eu trouxe aqui 3 exemplos. O nosso lindo Clube de Adorim, que funciona aqui em Varginha. A gente tem encontros presenciais e também virtuais. O Trem de Ler, que é do Vagão 98, lá de Lambari. E o Leia Mulheres. O Leia Mulheres, ele é um projeto nacional. Existem clubes espalhados pelo Brasil todo. Aqui em Minas, se eu não me engano, tem em Juiz de Fora, BH, Lavras, Alfenas e muitas outras cidades. E assim como os clubes de assinatura, eles também vão ter cada um a sua proposta. Então, o Clube de Adorim, a gente escolhe os livros com base em temas específicos, o Trem de Ler também, e o Leia Mulheres já é um clube de leitura que escolhe ler somente autoras. Então, isso também você vai escolher com base no seu interesse e no que você prefere ler. Pode passar, Karen. Outra ferramenta que está disponível na rede e que também pode te incentivar a ler e a continuar um livro, alguma coisa assim, são os podcasts. Hoje, eles são muito utilizados, muitas pessoas gostam de escutar, já se adaptaram, né, ao fato de escutar. Então, eu trouxe aqui também alguns exemplos. O Tag Podcast, que chama Papo de Livro, eles vão conversar basicamente, principalmente, né, sobre os livros que o clube envia. Depois tem uma leitura toda sua, que é um podcast dedicado à leitura de autoras também. O Narrativas, que é um podcast da editora Carambaia. O Folha de São Paulo, Ilustríssima Conversa, que aí vai conversar sobre literatura no geral mesmo e às vezes específicos livros. E o Clube do Livro, do Antônio Fagundes. Ele fez muito sucesso numa das últimas novelas que aconteceu na Globo, em onde ele era um editor e indicava alguns livros. E aí ele tem esse podcast onde ele vai falar sobre as leituras. É muito legal para quem vai começar a ler, né? Ele incentiva muito isso. Pode passar, Karen. Então, a gente chega nas redes sociais. Uma das características que eu mais gosto nos livros e na literatura é que não há regras. Cada leitor pode fazer a sua própria regra. Muito o que a Isadora falou lá no começo, né? Que às vezes pessoas falam assim, se você não lê Machado de Assis, você nem é leitor. Então, não tem disso, né? Não existe isso. Na literatura, para você ser leitor, não tem regra. Você pode fazer as suas próprias regras. Você não tem que ler 5 livros por mês ou gostar de todos os clássicos. Você pode ler o que você quiser e gostar do que você quiser. Então, eu falo que não há regras, mas só tem uma regra, que é fale sobre literatura. Nós, como leitor, temos essa tarefa que é disseminar a literatura. Nós somos também um meio de incentivar a leitura de outras pessoas. Então, à medida e quanto mais a gente fala sobre isso, mais as pessoas vão se interessar pelo tema. Então, utilize as suas redes sociais, o seu Instagram, o seu Facebook, poste o que você está lendo, dê a sua opinião. Essa é uma ótima ferramenta para que você abra esse espaço, essa conversa com outras pessoas. Às vezes você tem algum amigo, algum seguidor, não sei, que se interessa, que quer começar a ler, mas não sabe por onde. E às vezes você vai mostrar o caminho para ele. E também rodeie-se de pessoas que falam sobre literatura. Então, em todas as redes sociais hoje, Instagram, Facebook, o YouTube mesmo, o YouTube é um ótimo canal, tem vários canais que falam especificamente sobre literatura. E isso te incentiva ainda mais a ler. Quando você não sabe o que ler, você busca referências, você encontra resenhas. Então, é muito disso disponível. Então, e hoje, nesse momento, pensando nesse momento de quarentena, muitas pessoas no Instagram, no YouTube, estão fazendo projetos para unir os leitores. Então, está rolando muito. Leitura conjunta, várias pessoas lendo o mesmo livro. Os clubes de leitura, muitos se adaptaram para virtualmente. Então, é basicamente isso. Use as suas redes sociais também como um meio de se incentivar a ler os livros, a ler mais, né? É isso, Karina. Bom, pessoal, então nós caminhamos para o fim, né? Tentar linkar um pouquinho de tudo que foi falado aqui
tem 2 pesquisadores que eu gosto demais da conta, que é o Pedro Calabres e também o Mulan, o Fabiano Mulan, né? Um é doutor em ciências em psiquiatria e o outro é neurocientista. O que eles falam, né? Eles falam que toda vez que você quer transformar algo na sua vida em hábito, você tem que começar praticando. E não é praticar uma vez. E você pode começar por doses homeopáticas. Então, se você sentir que você está aí um leitor um pouco enferrujado, vamos começar ali com a leitura de contos, né? Comece 15 minutos por dia, e aí esses 15 minutinhos, essa ação ali de você ficar 15 minutinhos por dia lendo, você vai fazer com que isso se torne de fato um hábito. E aí você consegue mudar esse pensamento. Não, agora eu tenho o hábito de ler. Então, são algumas questões que a neurociência nos ajuda. Isso, gente, eu estou falando aqui de leitura, mas isso é para academia, um hábito que eu ainda não consegui colocar na vida, né? Eu vou na academia uma vez, agora eu não estou indo mesmo, mas eu ia à academia uma vez, depois 2 meses, depois eu ia de novo. Então, maior dificuldade de transformar a academia num hábito, por exemplo. E aí eles falam o seguinte: a gente acha que é só o cérebro, né, que fica cansado. Eu já vi alunos falarem para mim assim: Karina, eu leio a página inteirinha, eu chego no final, não sei o que eu li. E eu passei palavra por palavra. Mas por quê? Às vezes a gente está com a cabeça cansada, com o cérebro cansado. E esses 2 que eu citei para você, né, o Mulan com Calabresa, eles falam muito dessa relação corpo e mente. A nossa cultura ocidental tende a separar o corpo da mente, mas não, né? São muito interligados. Então, a gente tem que cuidar muito do corpo, da posição. Nós estamos incentivando aqui tanto essa leitura digital, mas ter um cuidado com a postura, ter um cuidado ali com a vista, né? Com a visão, com a claridade. Isso tudo são cuidados que a gente precisa ter. E eles vão falar muito disso, para a gente cuidar da alimentação, do sono, do nosso corpo, que tudo isso vai melhorar a nossa atividade cerebral, até na questão do quê? Do foco e da concentração. Lembra que a Isadora falou desse superpoder, né, que a gente tem na internet? Tem umas teorias aí, eu adoro ler sobre isso, principalmente com a Cristiane Dias, lá da Unicamp, na área de análise do discurso. Ela fala o seguinte, que a internet, de certa forma, ela nos deu aí alguns poderes divinos, entre aspas. Por exemplo, com a internet nós somos onipotentes, onipresentes e oniscientes. Vamos pensar? Às vezes você não vê o seu crush com alguém, mas alguém vai lá dar print e te manda. Quer dizer, você está em mais de um lugar. Você tem ali uma onipresença. Às vezes, eu estava aqui, por exemplo, ouvindo a Tainá, aí eu entrei no Instagram aqui, eu vi que a Heloísa me marcou lá. Quer dizer, eu, Karina, estou aqui, mas eu também estava no Instagram, né? Olha essa onipresença, você está em mais de um lugar ao mesmo tempo. Isso é legal, não é? Mas isso também faz o quê? Tirar o foco. Então, a gente precisa de alguns cuidados, eu vou passar algumas dicas para vocês. Seu tempo de leitura é o seu tempo de leitura. Se você for ler no computador, não abra várias áreas ao mesmo tempo, uma coisa de cada vez. A segunda questão, se estiver lendo no celular, evite deixar ativas as notificações, porque você está lendo ali, aí chega uma bolinha do WhatsApp, chega uma bolinha do Instagram. O que você faz? Você não consegue focar na leitura. Então, quando for o seu momento de leitura, você tem que focar na sua leitura. E, quando a gente começa a fazer isso, nós começamos a perceber o valor de 15 minutos diários. Como que eu falo assim, 15 minutos para você parar tudo e ler. Você vai perceber a diferença que isso faz na sua vida, né? E aí, eles têm o Mulan ainda fala, né? A gente precisa entender como o nosso cérebro funciona para planejar o eu do futuro a partir do eu de agora. Então, se você quiser ser um leitor, você precisa colocar essa ação na sua vida de forma que ela vire um hábito. E para a gente fechar, a leitura é a menor distância entre você e você mesmo.
né? A frase lá da tag. Não sei se a Isadora que colocou essa citação aqui para nós, não sei se ela quer comentar um pouquinho. Lembrar que... Tag, nota a gente. Oi? Tag, nota a gente. Não é publi, a gente falou tanto da tag nessa... Patrocina, né, o nosso clube. E aí, a lista de presença, não deixar. Ó, estamos no Instagram, Clube de Adorim, não deixem de participar, a gente tem um grupo no WhatsApp. Mas procura a gente no Instagram que a gente passa as orientações certinhas. Eu quero agradecer a participação, a presença de todo mundo. Pedir desculpa aí, porque a gente estourou um pouquinho no horário. Eu não sei como é que está a questão. Ô, Dani, a gente vai ter tempo para conversar um pouquinho sobre as perguntas. Como é que está aí? Deixa eu entrar aqui. Vamos lá, pessoal. Eu acho que muita coisa nós já fomos respondendo ao longo das questões, mas eu vou pedir, se tiver alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma colocação, algo, manda aí para nós no chat. O meu está demorando para carregar aqui. Vocês viram alguma pergunta aí, pessoal, que queiram responder? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O Val já tinha perguntado, né? O Wanderson mandou aqui falando da... Nós tivemos mais de 200 pessoas assistindo, que coisa boa. Karina, teve uma pergunta da Natiele que eu gostaria de responder. Pode falar, Isadora. A Natiele, ela perguntou o seguinte: na realidade do contexto social, como pais analfabetos que tem na rede pública, como posso incentivar o hábito da leitura em um aluno? Então, Natiele, eu te falo com experiência, porque toda a minha experiência docente é no ensino público, né? E eu entendo muito sobre essa limitação. A gente fala de uma realidade muito utópica, né? O ideal seria que todo mundo tivesse vários livros em casa, vários dispositivos eletrônicos, acesso à internet de qualidade, né? As coisas seriam muito diferentes, mas a gente sabe que não é assim. Então, como eu falei para vocês no começo, a ideia é que a escola dê uma continuidade, mas muitas vezes é o professor mesmo que vai ter que fazer esse papel, né, que foi o que a gente comentou. E não tem como você fazer esse papel se você não for leitor. Não existe incentivo à leitura, falar, leiam, estudantes, vamos ler e tudo mais, se você mesmo não gosta da literatura. E esse gostar da literatura, ele fica evidente para os estudantes, eles percebem realmente que você gosta, isso desperta muito a curiosidade deles. Então, é você como professor, ou como estudante, né, para ser professor aí, que você comentou que você né? E é você levar esses livros, levar esses textos para a sala de aula, falar sobre eles, ajudar na construção do significado desses textos, que muitas vezes são textos que são complexos. É você não trazer, não valorizar somente os textos que são os clássicos, né? Você valorizar a cultura dos seus estudantes, conhecer um pouco sobre os gostos deles, respeitar, valorizar isso. Então, quando a gente não tem essa aliança família, escola, infelizmente, né? A gente tem aí que, enquanto educador, assumir esse papel sozinho. Infelizmente, que eu falo, não porque é um trabalho que é ruim, mas é um trabalho difícil, né? Convencer as pessoas de que literatura, relacionar a literatura com a realidade do estudante, por exemplo, não é um trabalho fácil, mas é prazeroso, vale muito a pena aí. Obrigada, Isadora. O Caleb colocou uma questão, com áudio do Gabitô, né? O Caleb colocou uma questão aqui importante, né? Porque com toda essa questão digital tem os aspectos positivos e negativos. E um dos aspectos negativos é a pirataria. Então, eu acredito que tenha muitas obras que já estão em domínio público, né? E a gente pode fazer o livre acesso a essas obras. Mas a pirataria, infelizmente, não é um ponto positivo, né? Porque eu acho que desvaloriza ali a questão do trabalho do autor. É uma questão ilegal, né? Tem uma questão ilegal aí, então a gente não aprova de forma alguma.
Então, vamos consumir os domínios públicos, né? E eu falo assim, até eu, por exemplo, eu sou uma pessoa apaixonada por livros físicos, mas quem me conhece sabe o tanto que eu amo o Kindle. E eu sempre, o Kindle você consegue comprar por um preço bem mais acessível, e ele acaba assim, que quando você põe você tá ali com o arquivo mesmo da editora, você tem recursos que numa leitura em PDF no Kindle você não tem, né? Eu acho que é importante dizer isso. O Thiago tinha colocado ali uma questão sobre estabelecer laços como o melhor caminho, sem dúvidas. Eu acho que o professor, tanto o professor quanto a família, pensem aí na história de vocês com a leitura, com certeza teve alguém que influenciou mais, né, vocês. O Jonathan colocou aqui, né, que consegue ler livros, que ele usa o tablet, algo do tipo. E, gente, quem não conhece o Kindle, a gente controla fonte, né, tamanho da fonte. Ele já tem um dicionário embutido. Então, você pega lá a palavra, já vem o dicionário. Você consegue controlar ali a questão das cores. Enfim, né? Cuidado com a câmera. Tem gente com a câmera ligada. Quem está com a câmera ligada aí, ó? Isso é um perigo, né, gente? Vamos lá. Karina. Sim. Tá me ouvindo? Estou. Ai, eu caí na hora mais importante de fazer a pergunta para vocês. Fiquei desesperada aqui para voltar. Mas eu tô passando pelo chat aqui, Dani, e vendo as mensagens. Aqui, vê se vocês já responderam uma do Tiago. Isadora, eu acredito que realmente a cibercultura é realmente um tema atual, realmente virtual. Vocês já responderam essa? Nós falamos dessa coisa da importância de criar esses laços, né? De você enfrentar positivamente. E tem outra, Isadora, sei que estão falando de literatura digital que ajuda e incentiva a leitura, mas tem algum aplicativo ou leituras automáticas para quem gosta ou tem interesse em literatura e não sabe ler, por exemplo? Ou um projeto que leva para as pessoas que não leem ou que a literatura possa ser programada para o maior número de pessoas? Eu acho que essa resposta, de certa forma, foi respondida depois, né, pela Tainá, os aplicativos e tal. E os audiobooks também, né? Eu ia falar isso, audiobooks que o Gustavo comentou, né? Para quem não lê, dá para ouvir, né? Isso. Até alguém comentou aí no chat, no momento, a questão, assim, de uma pessoa mais idosa, né? Às vezes que já tem uma dificuldade ali de... Problema de visão, né? Isso, de visualizar melhor o texto. O audiobook é uma solução perfeita. Vocês responderam o Tiago, o autor de um cibertexto é um web designer? Na verdade, isso depende, né? Depende. Eu acho que é um cenário assim que, por exemplo, a gente está com um projeto aqui que eu estava hoje conversando com a Alberane, que a gente quer montar um grupo de estudantes de letras, que é a turma dos alunos do game, com os alunos de sistemas de informação para fazer um livro digital. Então, isso vai depender muito, né? Mas, sem dúvidas, precisa, assim, dependendo da forma como você for montar o texto, você precisa de um programador. De perguntas, eram só essas. Na verdade, depois foram vários comentários muito interessantes, que depois a gente pode até passar para vocês, porque não tem nem como ler todos, né, Karina? Eu estou tentando passar por aqui, mas eu acho que é isso, pessoal. Se alguém ficou aí sem resposta, manda uma mensagem para nós. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, né? Agradecer a Dani, agradecer as minhas colegas aqui, o Gustavo, Tainá, Isadora, por dividir, né, essa fala. E quero também aproveitar para fazer o convite para as nossas demais atividades. Estou com medo de citar aqui e esquecer, né? Mas nós vamos ter amanhã com a professora Nídia falando sobre Base Nacional Curricular Comum.
Vamos ter uma palestra em parceria aí com um curso de música sobre morte e vida severina. Também teremos uma palestra com o professor Francis Vilela, também em parceria aí com o curso de música, que vai falar sobre essa relação música e texto. Vamos ter o nosso colega aqui de sala, né, de trabalho, o Igor, que vai falar sobre análises em algumas músicas de língua inglesa. Temos a professora Ana Amélia, que vai falar sobre a língua portuguesa, o ensino da língua portuguesa como língua estrangeira. Temos muita coisa boa acontecendo. Antes que eu esqueça, né? Júlio César Vasconcelos também estará numa roda de conversa conosco para falar sobre o livro Cousas e Causos. Vocês vão adorar conhecer o Júlio. Então, nós vamos ter esse momento, essa pausa aí para a literatura em pauta. Tá joia? Eu acho que é isso. Karina, eu vou só te interromper, só para ler o comentário do Wanderson. Recorde em uma palestra da Semana EAD. Nós chegamos a 206 alunos aqui nessa palestra. Pelo menos foi o máximo que eu vi aqui, foi 206. O Wanderson mandou te falar. Sensacional. Tem tudo a ver com o tanto que você divulgou os seus eventos aí. Mandou te parabenizar. A gente divulga, né? Isso aí nós fazemos mesmo, né, Tainá? Coitada, a gente não aguenta mais fazer peça. Isso nós fazemos. Mas o bom é que quando assim, nós estamos em 4 aqui, né? São 4 divulgando. Queridos, eu acho que é isso, né? Vamos encerrar. A gente passou 23 minutos aí. Agradecer demais a participação. Todos vocês possam aproveitar bastante a semana da EAD. Lembrando que todas essas palestras vão ficar gravadas no YouTube depois. E é isso. Boa leitura a todos e a gente se vê na próxima. Um abraço, pessoal.